Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar sobre a sensatez, a sabedoria, né? E a busca pelo conhecimento. Eu percebo, irmãos, que existe no meio de muitos cristãos, né? A insensatez de acreditar em tudo que as pessoas dizem, né? A insensatez de não buscar o conhecimento, né? Na verdade, existe um certo desprezo pelo conhecimento, né? Pelo saber, pela lógica, né? Mas isso está de acordo com a Sagrada Escritura? Uma pessoa pode viver assim? Não pode, né? Hoje nós vamos fazer a leitura de algumas passagens do livro de Provérbios, amém? Provérbios capítulo 1, versículo 20, né? A sabedoria clama em público, nas praças levanta sua voz. Ela grita nas encruzilhadas, faz ouvir as suas palavras à entrada das portas da cidade, dizendo: Até quando amareis, ó crianças, a infantilidade? Até quando é que os insensatos cobiçarão as coisas que lhes são nocivas, e os imprudentes odiarão a instrução? Até quando os insensatos vão amar as coisas que são nocivas para eles? E até quando os imprudentes vão odiar a instrução? Convertei-vos com a minha repreensão. Eu vou espalhar sobre vós o meu espírito. Eu vou ensinar-vos a minha doutrina. Mas visto que eu vos chamei, e vós não quisestes ouvir-me, visto que estendi a minha mão, e não houve quem olhasse para mim, visto que desprezastes todos os meus conselhos, e não fizeste caso das minhas repreensões, também eu me rirei da vossa ruína. Zombarei de vós, quando vos assaltar o terror, quando cair sobre vós como furacão o terror, quando vos colher a desgraça como um temporal, quando vierem sobre vós a tribulação e a angústia, então me invocarão os ímpios e eu não os ouvirei. Buscar-me-ão e não me encontrarão, porque eles aborreceram a instrução, não abraçaram o temor do Senhor, não se submeteram ao meu conselho e desprezaram todas as minhas repreensões. Comerão, pois, os frutos do seu mau proceder e fartar-se-ão dos seus conselhos. O desvio dos parvos os matará, e a falsa prosperidade dos insensatos os perderá. Mas aquele que me ouvir, viverá tranquilo, em segurança, sem receio de mal algum. Amém? Então a sabedoria diz: olha, eu vou falar. Se você me ouvir, você vai andar em segurança, sem receio de mal algum. Se eu falar e você não me ouvir, então quando a desgraça vier sobre você, então eu vou dar risada quando o mal vier sobre ti, né? Esse é o discurso da sabedoria. E a sabedoria, né? A sabedoria as palavras da sabedoria são tudo que está escrito em Provérbios, né? Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz assim: O princípio da sabedoria é trabalhar por adquiri-la. Adquire a inteligência, custe o que custar. Tem-na em grande estima e ela te exaltará. Glorificado serás por ela, se a abraçares. Ela porá sobre a tua cabeça uma coroa de graça. Cingir-te-á de um magnífico diadema. Ouve, filho meu, e recebe as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Amém? Então, Provérbios diz: busca a inteligência e o conhecimento, custe o que custar. Em outras versões está escrito: use todos os seus bens para adquirir a inteligência, o conhecimento, né? Então, muitos cristãos se contentam em não terem conhecimento, não terem inteligência. Então, o livro de Provérbios diz
Quando eu falar e não me derem ouvidos, então quando a desgraça vier sobre ele, eu vou dar risada quando isso acontecer com ele. E a sabedoria diz em Provérbios capítulo 4, versículo 7: usa tudo que tu tens para adquirir conhecimento. Ou então, em outras versões, adquire o conhecimento e a inteligência, custe o que custar, né? Em Provérbios capítulo 14, versículo 15, está escrito assim: o imprudente dá crédito a tudo que se lhe diz, o cauteloso considera os seus passos, né? Então a Sagrada Escritura diz que o imprudente dá crédito a tudo que se lhe diz, mas o cauteloso considera os seus passos. Então, irmãos, a reputação dos cristãos está manchada, né? Por quê? Porque muitos cristãos são vistos como pessoas que desprezam o conhecimento, que são levados na conversa em tudo que se diz. Por exemplo, quando o Valdemiro Santiago, na pandemia, começou a vender feijão mágico que cura Covid a R$1.000, as pessoas compraram, né? Não sei se você viu, né? Mas saiu a notícia de um pastor, né? Que ao ler um trecho de Oséias, interpretou que aquele trecho estava mandando cometer adultério. E aí então ele chamou um membro da igreja e cometeu adultério, né? E disse lá, convenceu aquele membro de que estava escrito na Bíblia para cometer adultério, e parece que teve um filho com a mulher do membro da igreja, né? Então, irmãos, é o seguinte, é uma coisa assim impressionante, como as pessoas acreditam em tudo que elas ouvem. Tudo que se diz para muitos cristãos, eles acreditam. Quem é que não sabe que cometer adultério é pecado? Então, se você não busca conhecimento, como a sabedoria disse, né? Eu vou falar, e quem não me ouvir, quando vier desgraça sobre essa pessoa, eu vou dar risada da cara dela. Então a sabedoria diz em Provérbios capítulo 4, versículo 7: use todos os seus bens para adquirir conhecimento. Em Provérbios capítulo 14, versículo 15 está escrito: o insensato dá crédito a tudo que se lhe diz, mas o homem prudente considera os seus passos. Então o cristão, ele deveria ser conhecido como aquela pessoa que está constantemente buscando conhecimento e sabedoria em todas as áreas. Devia ser os cristãos deveriam ser as pessoas que mais consideram aquilo que elas ouvem, porque isso está escrito na Sagrada Escritura. Mas não, os cristãos são conhecidos como o povo que despreza o conhecimento, que acredita em tudo que se diz, né? Se você não busca conhecimento, você está desobedecendo a Sagrada Escritura. Se você não se atenta àquilo que se diz para ver se é verdade, então você também está desobedecendo a Sagrada Escritura e manchando a imagem do cristianismo. Então pare de acreditar em tudo que se lhe diz e use tudo que você tem para adquirir o conhecimento. É o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Ou então, quando a desgraça vier sobre você, a sabedoria vai olhar aquilo que aconteceu com você, porque ela falou e você não ouviu, e a sabedoria vai dar risada da sua desgraça. Mas se você ouvir as palavras da sabedoria, você vai andar sem temer mal algum. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.